E aí galera, tudo bem? Me chamo Thiago dos Santos Rezende e sou aluno de Engenharia Elétrica da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação da Universidade Federal de Goiás. Hoje venho com o objetivo de apresentar um esquema integrado feito por mim acerca do tema behaviorismo de Thoman, a fim de cumprir uma atividade acadêmica da matéria de metodologia científica. Utilizei do livro Teorias da Aprendizagem, de Guy R. Lefrançois, como um texto base. De forma mais específica, o capítulo 6, correspondente às páginas 197 a 203. O esquema integrado completo estará disponível agora e ao final do vídeo, pois discorrerei acerca dele durante minha apresentação a partir de agora. Bom, sobre a teoria. Para começar, devemos entender que o behaviorismo de Thoman nada mais é que uma teoria marcada pela transição do behaviorismo para o cognitivismo. Contudo, Thoman utilizou bastante das ideias cognitivistas envolvidas na época para a formação dessa teoria, na qual o organismo apresenta expectativas intrínsecas, as quais podem ou não serem estimuladas pelo meio, a fim de formarem ou não uma cognição, ou, como diria Thoman, mapas cognitivos, e, consequentemente, determinarem ou não comportamentos. Essa ideia poderia então ser entendida e aplicada durante o processo de aprendizagem em sala de aula. Tendo isso em mente, passaremos a aprofundar um pouco, explicando e explicitando os pontos em comum entre cada parte do processo de aprendizagem teorizado por Thoman. O comportamento. A visão behaviorista de comportamento resume-se na ideia das conexões SR, ou seja, conexões estímulo-resposta. Porém, para Thoman, o comportamento é totalmente diferente disso, pois para ele trata-se de um resultado de processos mentais, os quais discorreremos mais à frente. O comportamento, portanto, ocorre porque expectativas e objetivos existem intrinsecamente no organismo. A exemplo disso, tem-se o experimento da banana, proposto por Tinkle-Pegg, no qual o cientista punha uma banana embaixo de uma tigela, na frente de um macaco, para que esse a visse sendo posta. Depois disso, distraía o macaco e, de forma discreta, retirava a banana debaixo da tigela. Dessa forma, deixava o macaco tirar a tigela e ver que lá não havia nada embaixo. Consequentemente, o macaco se comportava de maneira agressiva. Diferentes situações nas quais retirava-se a tigela, tendo a banana embaixo. É possível notar a relação de que expectativas e objetivos geram comportamentos no organismo. Outro experimento que demonstra essa ideia é o experimento do trajeto bloqueado, proposto por Thoman, no qual um rato era posto em um labirinto de 3 caminhos, de tamanhos diferentes, um pequeno, um médio e um grande, que levavam ao mesmo destino, o alimento. O rato era deixado percorrer o labirinto, e após aprender, optava sempre por escolher o menor caminho. Desse modo, após deixar o rato percorrer os 3 caminhos e aprender como andar no labirinto, o menor caminho era bloqueado, e o rato, ao ser posto novamente, optava por percorrer o caminho de tamanho mediano. Tendo isso em mente, é possível generalizar a ideia de que o comportamento está presente em qualquer ser, e é caracterizado na sua totalidade como ser intencional, ou seja, um guia de expectativas. Na visão de aprendizagem em sala de aula, está a cargo do aluno o papel de desenvolver objetivos e expectativas no ambiente de ensino. Todavia, o ideal é que haja o desenvolvimento de objetivos cuja finalidade é a aprendizagem. Mas como fazer isso? A cognição. Na visão behaviorista de Thoman, a cognição é definida como uma variável interveniente, ou seja, uma variável capaz de influenciar os resultados finais de um processo na sua totalidade. A cognição é vista como os processos mentais responsáveis por gerar os comportamentos no organismo. De uma forma mais simplista, a cognição nada mais é que a consequência da existência de estímulos e recompensas que podem ser expressas em organismo. Em vista disso, Thoman caracterizou a cognição como uma variável não reducionista, ou seja, uma variável que engloba todo o organismo e não apenas uma parte dele. No experimento trajeto bloqueado proposto por Thoman, conseguimos notar que a aprendizagem do rato resumiu-se na ideia de que esse deve sempre percorrer o menor caminho possível a fim de alcançar o alimento, sua expectativa.
Contudo, a aprendizagem a optar pelo caminho mais curto só ocorre pois há a presença de estímulos atendidos e recompensas no final. Ou seja, podemos caracterizar a cognição como um processo de criação e confirmação de estímulos, expressa então por mapas cognitivos. A ideia e desenvolvimento de um mapa cognitivo só existe porque existe a cognição no organismo. Um mapa cognitivo seria, portanto, um procedimento mental de aprendizagem em ambiente espacial. No contexto de aprendizagem em sala de aula, cabe ao professor o papel de influenciador sobre o aluno. Dessa forma, o docente tem a função de criar em um ambiente onde haja estímulos e recompensas, a fim de desenvolver objetivos cuja finalidade é a aprendizagem. Porém, como descrever esse processo de aprendizagem no organismo? A aprendizagem. O termo aprendizagem já foi descrito anteriormente como um resultado de séries de comportamentos estimulados por recompensas. Além disso, vimos que a aprendizagem está diretamente ligada ao desenvolvimento de mapas cognitivos. Contudo, Tolman, em sua teoria, utilizando-se de uma visão cognitivista, define a aprendizagem como um conjunto de relações, chamado de signo-significado, onde o signo nada mais seria que o resultado do conjunto de estímulos gerados sobre o organismo. E o significado seria então o conjunto de expectativas geradas pelo organismo. Desse modo, a aprendizagem seria o resultado das relações entre signo e significado. Em vista disso, para Tolman, o reforçamento de expectativas mediante estímulos permitiria que esses resultados, ou seja, a aprendizagem, seriam uma característica não mecanicista. Diferente do behaviorismo, a ideia de aprendizagem para Tolman seria algo menos previsível e, consequentemente, seria capaz de desenvolver mapas cognitivos no organismo. Além disso, o processo de aprendizagem poderia então ser classificado em dois tipos: a aprendizagem de lugar, ou seja, a aprendizagem comum, demonstrada pelo experimento do laboratório proposto por Tolman, Ricci e Kalisch, no qual um rato era posto em um labirinto circular, onde havia apenas um corredor para se seguir a fim de chegar ao alimento. Após o rato sofrer o processo de aprendizagem, eram postos mais 18 corredores, todos diferentes, e o local onde o alimento ficava era escolhido aleatoriamente. Dessa forma, observou-se o comportamento do rato, e percebeu que o rato optava pelo corredor onde havia o alimento, a maioria das vezes, mesmo depois de ter aprendido a seguir apenas um único corredor, com características únicas. Nesse tipo de aprendizagem, há a presença de recompensas, assim como no experimento no qual o rato era estimulado pela presença de alimento no fim de um dos corredores. Além disso, é possível perceber a presença de desenvolvimento de mapas cognitivos, pois, como mostra o experimento, é possível ver que a aprendizagem não se mostrou tão previsível como seria se fosse feita uma análise behaviorista, a qual esperaria que o rato seguisse o caminho mais parecido com o anterior percorrido. Dessa forma, é possível concluir que a aprendizagem pode sofrer com direcionamento de comportamentos. O outro tipo de aprendizagem é a aprendizagem latente, ou também chamada de retardada, demonstrada pelo experimento do laboratório proposto por Buston, no qual um rato era alimentado e posto em um labirinto onde deveria sair. Nele, os ratos passavam o dia sem serem alimentados, até que saíssem do labirinto. Mesmo sem a presença de recompensas ao fim do labirinto, o rato ainda sofria dos estímulos e, em razão disso, era capaz, mais da metade deles, para ser específico, de chegar ao fim do labirinto sem dificuldades. Dessa forma, mesmo não sendo aparente no comportamento, o rato ainda sofria com o processo de aprendizagem. Assim como dito no experimento, há ausência de recompensas nesse tipo de aprendizagem, ao contrário da aprendizagem normal. Contudo, mesmo sem recompensas, é possível desenvolver um mapa cognitivo. Os ratos, durante o experimento, eram capazes de desenvolver um mapa cognitivo mesmo sem a presença de alimento no fim do labirinto. Dessa forma, é possível concluir que o desempenho está desligado do processo de aprendizagem. Tendo isso em mente,
é possível afirmar que o tipo de aprendizagem é determinada pela intencionalidade do comportamento. E para finalizar esse tema, na visão de aprendizagem em sala de aula, definimos a aprendizagem como um processo resultante dos objetivos estabelecidos pelos alunos. Bom, galera, muito obrigado pela atenção. Ficamos por aqui mais hoje. Até mais.